mediante novas indicações. Em primeiro lugar, aludo à indicação da professora doutora Marta Rodrigues de Assis como secretária nacional de política sobre drogas. Marta Rodrigues de Assis Machado, Marta Machado, secretária nacional de política sobre drogas. Ela é professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordena naquela instituição mestrado e doutorado desde 2019, tem formação internacional em Barcelona e outras instituições, e também no Canadá, é pesquisadora sênior do SEBRAP, também em São Paulo. E ela atua em várias organizações da sociedade civil. E é fundadora e co-coordenadora do Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV, Escola de Direito da FGV em São Paulo. Secretário Nacional de Segurança Pública, deputado federal Tadeu Alencar, do estado de Pernambuco. Tadeu Alencar é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tem especialização, estudou nos Estados Unidos, procurador da Fazenda Nacional. Então, eu prefiro assim, acho que assim fica melhor para todos. Então, repetindo, Marta Rodrigues de Assis Machado, secretária nacional de política sobre drogas, deputado federal Tadeu Alencar, secretário nacional de segurança pública, formação em direito na Universidade Federal de Pernambuco, especialização, foi bancário do Banco do Brasil e procurador da Fazenda Nacional. Tem experiência jurídica, experiência de gestão, experiência parlamentar. Secretário Nacional de Assuntos Legislativos, que nós estamos recriando, a SAL. Deputado federal Elias Vaz, também formado em Direito, vereador de Goiânia, deputado federal do estado de Goiás. Então nós temos até aqui as indicações de Marta Machado como secretária nacional de política sobre drogas, deputado federal Tadeu Alencar, secretário nacional de segurança pública, deputado federal Elias Vaz, secretário nacional de assuntos legislativos. Como secretário nacional de políticas penais, a Secretaria Nacional de Políticas Penais substituirá o DEPEN. A Secretaria Nacional de Políticas Penais vai abranger o DEPEN, a Polícia Penal e as alternativas penais. O secretário nacional de Políticas Penais será o coronel Nivaldo César Restivo, da Polícia Militar de São Paulo. Ingressou naquela instituição coronel Nivaldo César Restivo, secretário nacional de Políticas Penais, que corresponde ao extinto DEPEN, que vai ser extinto, né, claro. Ele é coronel da Polícia Militar de São Paulo, desde 1982, tem bacharelado em Direito, é coronel desde 2013 e foi secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Portanto, ele tem experiência na Polícia Militar e experiência como secretário de Estado. Está aqui comigo o secretário Marivaldo, que está fazendo hoje 2 indicações relativas a acesso à justiça, que são mais 2 pessoas que estarão sob comando dele nesta área. Diretora de Promoção de Direitos, Roseli Faria. Roseli Faria, diretora de Promoção de Direitos. Ela é economista, vice-presidente da Associação Nacional de Servidores de Carreira e Planejamento e Orçamento, é servidora efetiva, portanto, integrante da coordenação executiva da coalizão Direitos Valem Mais. E tem estudos sobre gênero, raça, orçamento público. É uma pessoa, portanto, que estará conosco no Ministério da Justiça. Também, como, finalmente, o último anúncio, é o diretor de Acesso à Justiça e Mediação de Conflitos, Jonathan Galvão. Diretor de Acesso à Justiça e Mediação de Conflitos, Jonathan Galvão. É advogado pela Universidade Federal do Maranhão,
advogou para a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e foi secretário adjunto de Direitos Humanos do Estado do Maranhão. E lá coordenou a Comissão Estadual de Prevenção e Violência do Campo e na Cidade, COECV. Todos os currículos serão encaminhados às senhoras e aos senhores. Em conclusão, nós estamos hoje fazendo uma substituição em relação ao anúncio feito ontem. Nós estamos efetuando a substituição da indicação que foi feita para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos uma polêmica nas últimas horas e o entendimento meu e da minha equipe foi que seria mais adequado proceder a essa substituição. Então, a indicação para novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é para o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira. Antônio Fernando Oliveira. Ele é policial rodoviário federal desde 1994, atuou na Bahia e no Maranhão, pós-graduado em Direito Tributário e é mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Então, Antônio Fernando de Oliveira substitui a indicação feita ontem e é a pessoa indicada para a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal. Com isso, senhoras e senhores, nós preenchemos todos os postos dirigentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública no que se refere à relação imediata com o ministro. É claro que ainda há dezenas de indicações que serão procedidas, mas nós conseguimos, ainda antes do Natal, completar a direção da Polícia Federal, que tem já não só o diretor-geral, mas como toda a diretoria composta. Nós estamos efetuando hoje a indicação do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e todos os secretários nacionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como também a Secretaria Executiva. Nós teremos também, na chefia da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Justiça, a jornalista Lorena, que ali está, Lorena Ribeiro, vai ser a chefe da Ascom, portanto, colega de vocês, jornalista. E teremos uma outra jornalista na chefia de gabinete do ministro, que é uma outra jornalista, que foi minha chefe de gabinete, que é a jornalista Rafaela. Então, Rafaela Vidigal é a chefe de gabinete do ministro, jornalista também e chefe de gabinete do governador do Maranhão, no período que eu fui governador. De modo que também, como as senhoras e senhores podem ver, há muitos jornalistas na minha equipe, porque o secretário executivo, Ricardo Capelli, é jornalista, a chefe da Ascom, Lorena Ribeiro, é jornalista, e a chefe de gabinete do ministro, Rafaela Vidigal, é jornalista. De modo que tem também a cota dos jornalistas no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, com isso, temos a equipe desenhada do Ministério e me coloco à disposição para as senhoras e os senhores para eventuais indagações. Boa tarde, aqui ministro André Borges, do Jornal Estadão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa substituição do senhor Camata, que ontem foi apresentado aqui com um longo currículo e experiência. Eu queria saber, o Ministério que o senhor está formando não pesquisou o passado do senhor Camata? Não sabia que ele era um apoiador ferrenho de pessoas como Dallagnol e agora do senador Sérgio Moro? Não pesquisou, não tinha notícia sobre isso? Foi surpreendido? E como foi que ele recebeu essa decisão, né, de menos de 24 horas depois estar fora desse cargo? Obrigado. Nós fazemos, sim, uma pesquisa de todas as pessoas e levamos em conta menos as visões pretéritas e mais o presente e o futuro. Porque somente os mortos não evoluem. Então, eu não levo em conta muitas posições pretéritas. Mas nós precisamos, ao olhar o futuro, examinar se aquele líder ou aquela líder tem condições políticas de conduzir a sua atribuição. Então, realmente não se trata de um julgamento sobre posições pretéritas de quem quer que seja, mas sim de avaliação quanto à existência de condições políticas para liderar a equipe.
E é óbvio que, em meio a polêmicas, você acaba por dissipar energias, numa área em que nós precisamos de foco. Ontem mesmo eu mencionei que já temos um gigantesco desafio na preparação da posse. Então, faço questão de assinalar o meu reconhecimento ao excelente currículo do policial Camata. Tudo quanto dito, portanto, permanece válido, e ele permanece, obviamente, vinculado à Polícia Rodoviária Federal. Não há, portanto, nenhum julgamento de desvalor em relação a ele, mas apenas uma avaliação puramente política. E, realmente, eu tenho buscado uma equipe que seja plural, que seja ampla, que tenha homens, mulheres, que tenha negros, que tenham líderes experimentados na luta social, que tenham experiência administrativa, gerencial, parlamentares. Portanto, tenho buscado pluralidade, porque o Brasil é plural, mas, obviamente, preciso de uma equipe que, além de unida, tenha todas as condições de levar o seu trabalho adiante. E qualquer que seja o dirigente, a dirigente, que esteja cercado de polêmicas, é claro que é muito difícil que, numa área sensível, o dirigente consiga se dedicar com a largueza e a profundidade necessária. Então, esta foi a razão da substituição. Ministro. Em relação a posições deles pretéritas sobre Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol, sim, claro. Claro, mas, volto a dizer, não é um critério, né? Mas aí a questão é que houve uma postagem particular e outras, enfim, realmente não é um julgamento sobre o que ele achava em 2017 ou 2018, porque realmente não é um critério, ao meu ver, determinante. Mas, em face da polêmica, é claro que ele, no futuro, não reuniria condições para se dedicar como nós gostaríamos. Ministro, Débora Bergamasco, do SBT, reforçar aqui o convite, que o senhor já sabe qual é, e te dizer o seguinte, como é que foi a sua conversa com o Dr. Camata? Nós sempre conversamos em termos funcionais. É claro que não se cuida nenhuma das pessoas indicadas, salvo aqueles que trabalharam comigo no Maranhão, que são pessoas que eu conheço há muitos anos. Obviamente, no caso dele, é uma conversa mais funcional. E assim como houve a conversa funcional visando ao convite, em face do que eu mencionei ontem, a experiência técnica, a dedicação às funções públicas, houve também hoje uma conversa conduzida pelo secretário executivo Ricardo Capelli, no sentido de que, em face da polêmica, seria melhor para ele próprio, para a instituição, para nós todos, que houvesse a indicação de outra pessoa que não tivesse, eventualmente, esses questionamentos que surgiram nas últimas horas. Ministro, boa tarde. É Marcelo Auler, do site 247. Eu queria, insistindo no assunto, porque o assunto gerou muita polêmica, como o senhor mesmo falou, saber se não foi um pouco de falta de lealdade dele ao ser convidado, ter-lhe alertado para essas defesas intransigentes que ele fez do lavajatismo, de algumas figuras da Lava Jato, inclusive com críticas, e defendeu a prisão do futuro presidente Lula, na época. Não faltou da parte dele, assim, questão de lealdade, lhe alertar isso? Eu, jornalista Marcelo, não gostaria de fazer nenhum comentário de índole pessoal desfavorável, porque acho que seria injusto. Eu reitero que considero que o policial Camata tem todos os atributos funcionais, tem experiência, tem currículo, mas é claro que é uma função política. Aliás, a Constituição define como um cargo em comissão, uma função de confiança, conceitualmente falando. O que abrange, evidentemente, esses requisitos políticos. Então, não houve realmente esse alerta. Realmente, se o senhor me perguntar, houve este alerta? Não, não houve. Quando o fato tomou conhecimento, é claro que eu reavaliei. A sorte de nós todos, inclusive minha, mas sobretudo do presidente Lula, é de que tanto eu quanto minha equipe podemos entrar e sair a qualquer tempo. Então, ninguém é vitalício. Então, eu não tenho compromisso com a persistência de caminhos que se revelem eventualmente inviáveis. Mas tenho certeza que o policial Camata vai continuar a se dedicar às funções públicas para as quais ele foi nomeado.
E veja, insisto em todas as senhoras e senhores esse registro. Não há nenhuma avaliação negativa quanto às condições morais dele. É uma avaliação puramente política, que me cabe. E eu faço questão de sublinhar que, inclusive, fiz questão de anunciar isto aqui com as senhoras e com os senhores, porque a responsabilidade política da equipe é minha, exclusivamente minha. E assim como sou eu que escolho, sou eu que tiro. Então, eu tenho transparência e tenho, ao mesmo tempo, uma postura clara, no sentido de que a responsabilidade política é minha e, portanto, esse assunto está encerrado na medida em que não houve sequer nomeação. Houve uma indicação que agora está sendo revista e prefiro voltar o meu olhar para o novo indicado, que tenho a expectativa, tenho a convicção de que ele vai fazer um belo trabalho. Alô? Boa tarde, ministro. Júlia Chaib, da Folha. Eu queria checar primeiro, o senhor falou que o senhor escolhe e o senhor substitui, mas se o senhor conversou com o presidente Lula a respeito da polêmica, se houve algum pedido dele para que o senhor revisse essa nomeação, checar se o novo indicado ele coordenou a PRF, chefiou a PRF no Maranhão, e perguntar se houve algum avanço a respeito da questão dos decretos de armas, dos revogaços. Decreto de armas, nós estamos nesse momento, inclusive, numa reunião. O secretário Marivaldo tem participado disto, assim como também o delegado Andrei. E nós estamos avançando, Júlia, na elaboração da minuta. Ela ficará pronta por volta do dia 27, 28, e será apresentada por mim ao ministro-chefe da Casa Civil e ao advogado-geral da União, para que eles possam, junto ao presidente, fazer o exame quanto ao momento adequado de edição do decreto. Mas o Ministério da Justiça terá uma proposta técnica, que está em fase final de elaboração, mais ou menos nos termos que eu já anunciei reiteradamente quanto à revisão da legislação hoje ainda em vigor. Em relação ao presidente Lula, a decisão, volto a dizer, foi exclusivamente minha, tanto botar quanto eventualmente rever a indicação. É claro que é meu dever, como auxiliar dele, informar a ele, e obviamente eu informei a ele, obviamente eu informei ao vice-presidente Alckmin, e os dois estão cientes, tanto desse momento em que fiz a indicação, como também desse momento em que eu estou substituindo a indicação por outra. Mas a decisão, volto a dizer, sublinhar, porque a responsabilidade política do Ministério da Justiça e Segurança Pública é minha. Então, todas as decisões são minhas. Neste caso, foram minhas. E tenho convicção de que, nesse momento, é a melhor decisão, politicamente falando. Sim, desculpe, o Antônio Fernando foi superintendente no Maranhão e exerceu outras funções de direção, também na Bahia e também no Departamento de Trânsito no Maranhão. E é policial desde 1994, policial rodoviário federal. Ministro, boa tarde. O senhor citou, militão do UOL, o senhor falou que ele não reúne condições políticas para o futuro. Outros aliados do governo, Marina, Alckmin, Simone Tebet, enfim, Randolph, já apoiaram o Lava Jato, já defenderam a prisão de Lula, já criticaram o presidente. Quais são as condições políticas que eles têm no futuro hoje que o candidato de ontem não tem? Como eu disse, militão, eu não vejo realmente, em relação a nenhum dos sindicados ou das indicadas no Ministério da Justiça e Segurança Pública, posicionamentos pretéritos. Eu vejo as condições no presente e no futuro. Neste caso, não me cabe avaliar essas pessoas que você mencionou, porque eles não trabalharão comigo. Comigo, o que eu avaliei, sobretudo, é que, feita a indicação no dia de ontem, houve uma intensa polêmica, e com esta intensa polêmica, numa área sensível, numa área que exige dedicação integral, eu considerei que era melhor para ele, para a Polícia Rodoviária Federal e para o Ministério da Justiça, superar essa polêmica mediante uma nova indicação. Informei isso ao presidente Lula. E assim como ele concordou com a minha indicação anterior, ele concordou com esta no sentido de que eu sempre o informo. É claro que ele não faz o exame, mas eu sempre informo, porque é meu dever. E, obviamente, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, tem ciência. Mas a avaliação, tanto de botar quanto tirar, e este novo nome que eu estou apresentando hoje, inclusive com uma passagem pelo Maranhão, por motivos óbvios, né, conheço o trabalho dele,
é uma indicação feita por mim que visa exatamente afastar a polêmica e nós termos energia para poder cuidar com a professora Marta da política de drogas, para poder cuidar com o Tadeu, com a segurança pública, com o coronel Nivaldo das políticas penais e, claro, com a PF, PRF e todos aqueles que nós estamos indicando hoje, o deputado Elias Vaz, ou seja, nós temos uma equipe, e é essa visão de conjunto que eu faço questão de sublinhar, que uma equipe escolhida com muito critério, com muito cuidado, e, obviamente, sempre sujeita à revisão. Né? Obviamente, a minha própria presença no Ministério, assim como todos os dirigentes que eu tenho indicado, obviamente, sempre estamos todos nós sujeitos à revisão, que bom, isso é democrático, e essa revisão foi feita pelos motivos políticos a que fiz alusão. Pessoal, muito obrigado, e eu acho que de verdade agora Feliz Natal, porque ontem eu disse Feliz Natal até não sei quando, mas fatos novos levaram a que nós tivéssemos esse novo encontro que propicia que eu reitere meus votos de um ótimo Natal nos lares de vocês. Na verdade, eu tinha conhecimento da posição política dele, mas o teor de certas postagens, não. Quanto à posição política geral, sim. Quanto ao teor de determinada postagem, não. Porque é feita uma pesquisa e não houve um exame de uma determinada postagem. Agora, quanto à posição política dele e de outros tantos, claro que havia ciência. É apenas essa questão. E ao ler a postagem, isso que, a meu ver, criou um fato novo, na minha ótica. Sim, claro. Sim, claro. Ok? Um ótimo Natal e vamos nos ver em breve. Amanhã, de manhã. Então, é um Natal, um Feliz Natal processual. Ele se renova todos os dias. Muito obrigado. Bom, amanhã de novo. Feliz Natal e tudo. Obrigado, pessoal. E espero que vocês fiquem felizes com o Ministério, né? É o Ministério com mais jornalistas na Esplanada.